Muchas gracias, misionero Miguel. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marinho. Dios te siga bendiciendo. Deus continue te abençoando grandiosamente neste tempo final. A favor de todo el pueblo de Dios, A favor de todo toda a o América povo de Latina e Deus no em mundo toda a inteiro. América Latina e no mundo todo. te mantenga siempre, así Sempre joven te mantenha assim jovem y fuerte, e forte, hasta até que obtengas todas las que obtenha todas as correspondientes a promessas este tiempo final. pertencentes a este tempo final. saludo allá Uma também, saudação lá Reverendo Andrés para o Cruz reverendo Gallegos, Andrés Cruz Gallegos, en la congregación allá, na congregação pastorea en de lá, Villahermosa, que ele pastoreia em Villahermosa, todos os irmãos de lá, diferentes dos diversos lugares lugares também, que están presentes que allí, estão presentes lá. E ya nuestro hermano Andrés terminó já nosso irmão Andrés já terminou, finalizou el auditorio, ya o auditório, la tercera nave ya está, já a terceira nave já terminada está também. finalizada também. E están usando ahora el del eles centro, estão usando agora o central. tiene uno al lado derecho Tem uno um al do lado izquierdo, direito e no lado esquerdo. y todo eso, E tudo isso, aún así le dije, se e va a mesmo quedar assim pequeño vai ficar también. pequeno também. E já pronto estaremos por brevemente estaremos por lá, allá, visitando todos esos visitando lugares, todos esses lugares. y ya cuando eso esté E quando isso já esteja, ya en esa etapa, já nessa etapa, él me decía cuando ya ele me estés dizia, en esa quando etapa, tu já estejas nessa etapa, ya las cosas as coisas já van a vão llevarse a cabo ser feitas ou en otra realizadas etapa en el programa numa divino, outra etapa no programa divino. de lo cual estemos orando para Disso que Dios estejamos orando guíe por isso, todo para que y sea Deus Él guie tudo e seja el que se Ele mueva en todo, quem mova-se em tudo isso. y no adelantarnos ni E não nos atrasarnos, sino adiantarmos hacerlo nem nos todo atrasar, senão conforme a fazer como la tudo columna de conforme fuego como a coluna de nos fogo está guiando. nos está guiando. El Espíritu Santo en medio O de su Espírito iglesia, Santo no meio da como sua lo foi igreja, tal como foi ou aconteceu en el tiempo de no Jesús, tempo de Jesus. guiándolo y luego Guiando lo e vemos depois o vemos a los guiando apóstoles, aos luego apóstolos, los 7 ángeles depois aos mensajeros, 7 vean, anjos siempre mensageiros. es Dios Vejam, sempre é Deus. obrando en medio de su Obrando, pueblo, trabalhando com no meio do seu povo, sus instrumentos, com os seus el instrumentos, cual Él envía de edad que en Ele edad. envia de era em era. Por lo tanto, Portanto, Él siempre decía, estén Ele preparados sempre en dizia: todos los estejam lugares, preparados em todos os lugares, tengan sus pantallas, tenham seus tengan telões, tenham su buen sonido, seu bom porque som, porque todo comienza en una forma tudo progresiva, começa de uma forma progressiva. estamos E em vejam, los já estamos comienzos no bastante início e já muito adiantados en esta tercera nesta etapa, terceira etapa, lo cual va no antes qual de ela los vai milagros, antes dos milagres. porque Ou los acontece milagros antes dos milagres, van porque después de la os palabra. milagres vão depois Não da vai palavra, los não vai milagros os e luego la milagres palavra. e depois a palavra. Por lo tanto, Dios está Portanto, Deus llevando a cabo una está realizando uma obra conforme a su conforme o seu plano ou projeto. no se puede colocar una Não bombilla pode en se una casa colocar se uma todavía luz numa casa, no se está todavia el techo para o poner la teto não roseta, está para ni los cables, colocar nada. o todo va en un e proceso os para cabos, luego colocar a y enroscar la lâmpada, bombilla en la e roseta. enroscar aí Por lo tanto, a lâmpada no estemos bocal. orando para que Portanto, estamos continue Deus orando obrando para que como Deus lo está continue todas as operando etapas tal como Ele está correspondientes fazendo em todas as al etapas séptimo sello. que correspondem, que pertencem ao sétimo Assim que- selo, de modo que mi deseo es o meu desejo cumplirlas todas é cumprir y todas, para eso e para Ele me isso enviado. Ele me enviou, para cumplir para cumprir todo aquello tudo para lo aquilo para o qual he sido enviado. eu fui enviado. Igual ustedes Igualmente vocês han sido enviados en foram este tiempo enviados final para neste cumplir tempo todo final aquello para cumprir para tudo lo cual aquilo Deus para o los qual enviou. Deus os enviou, para ser a imagen para y ser semejanza a imagem e de- semelhança de dele, nuestro Padre de celestial, nosso Pai del Celestial, do Eterno. El tema que tenemos para Tema hoy, que también temos para saludamos hoje, a também saudamos el reverendo o Epifânio reverendo Lopes, que Epifânio cumple Lopes, que ele faz aniversário.
pastor allá en Monterrey. pastor lá de Monterrey. Que Deus o bendiga também Que Deus o abençoe também grandiosamente. Também o irmão reverendo Antônio Farias do Brasil. E todos aqueles que estão fazendo aniversário nesse mês, que Deus os abençoe grandiosamente. Todos aqueles que também estão nos vendo pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat, pela internet. Saudamos daqui e todos os que estão nos visitando também de diversos países. Sejam muito bem-vindos e saiam daqui cheios da bênção de Deus. Que arde o seu coração de tantas bênçãos que levem. Que Deus os abençoe. Buscamos em Hebreus, capítulo 7, que foi a escritura que o nosso irmão William Soto Santiago usou neste tema o eterno, que foi pregado no dia 26 de outubro de 2014 aqui em Caiei, Porto Rico. Hebreus capítulo 7, veremos do 1 ao 3, onde nos diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu para receber a Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou, a quem a si mesmo deu a Abraão dízimo de tudo, cujo nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois rei de Salém, isto é, rei de paz, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de vida, mas, se não feito a semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí do lado direito eu desenho uma estrela de Davi. O Eterno. Podem assentar-se, por favor. Nos diz neste livro de Hebreus, na página 243, parágrafo 43 ou 93, nos diz, livro de Hebreus, da mensagem capítulo 7, primeira parte ou parte 1. Agora nós queremos notar aqui novamente, assim como nós vamos com esta lição deste Melquisedeque, este grande príncipe de Salém, possuidor dos céus e da terra, agora sendo primeiro sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípios de dias nem fim de vida, senão feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora vigie, ele não era o Filho de Deus, ele era o Deus do Filho, ele não era o Filho de Deus. Melquisedeque não era, mas ele era o pai do Filho de Deus. Agora, este corpo que ele teve que criar. Isso não tinha que ser trazido através de uma mulher, assim que, com esse corpo criado, ele não podia ele tinha que fazê-lo a si mesmo, para revelar-se a si mesmo. Ninguém nunca pode ver a Deus. Deus é um espírito. Os olhos mortais não veem essas coisas, a não ser que esteja numa forma como o pilar de fogo, ou igual ao pilar de fogo. Ou que fosse isso, ou na forma de algum ser que eles viram através de uma visão, mas Deus tem que revelar-se a si mesmo através de uma forma, de um jeito. Agora, isso foi o que o reverendo William Branham viu a coluna de fogo. Agora, um ser humano, um mortal, não pode ver essa manifestação, a não ser que seja através de uma visão ou de alguma coisa. Mas vejam vocês que ele, ao estar na sexta dimensão e olhar para cá, sim, ele podia ver essa manifestação. Ele a via dessa forma, desse jeito, e aqui, como os seres humanos a vão ver? Em um homem, um véu de carne. Veem o simples que é? Mas Deus tem que revelar-se a si mesmo através de um jeito. Deus revelou-se a si mesmo a Abraão na forma de um homem. Escreve como homem.
Ele revelou-se a si mesmo a Moisés na forma de um homem, ele revelou-se a si mesmo aos filhos de Israel na forma de um pilar de fogo. Ele revelou-se a si mesmo a João Batista na forma de uma pombinha. E agora vejam que ele teve que revelar-se a si mesmo nessas formas, nesse jeito, porque quando ele esteve revelando-se a si mesmo na forma de um homem como rei de Salém, de Jerusalém, não da Jerusalém terrena, senão da Jerusalém celestial, ele revelou-se a si mesmo nessa forma, desse jeito. Ele foi feito ou se fez à semelhança do Filho de Deus. Nesta mensagem também nos fala, intitulado o Melquisedeque, o grande príncipe e rei, nos fala na página 18, falando desta escritura que nós lemos. Se ele não teve pai, página 18, nem mãe, nem princípio de dias ou fim de vida, Melquisedeque ainda existe. É correto isso? Amém. Mas feito semelhante, não tendo pai nem mãe, mas feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele não teve princípios, ele não tem fim, ele não tinha pai ou mãe, mas mesmo assim ele era um homem e veio de Salém. Paz. Ele era o rei de paz. Ele era o rei de justiça. Ele não era apenas um rei, senão que ele era um príncipe. E ele é o príncipe de paz. Ele é a rosa de Saron, lírio dos vales, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, aquele que era, foi, é e aquele que há de vir, a raiz e a linhagem de Davi. Ele era antes do que Davi, em Davi e depois de Davi. Quem foi este sacerdote? Ninguém a não ser o Senhor Jesus Cristo, encarnado no seu poder magnífico. Ele era o mesmo, e um pouquinho mais tarde, depois que ele encontrou-se com Abraão, ele deu a comunhão, porque era um povo, porque era povo do pacto. Então, através do próprio, do mesmo pacto, nós tomamos. E ele estava em uma sombra que Melquisedeque, quando se transformou, ele, num homem de carne, seria cortado em partes e seria dada, feita a comunhão, a fragrância do seu corpo partido, assim como nós a tomamos hoje, ou seja, a Santa Ceia, quando se fazia ou praticava. Lá, Melquisedeque encontrou Abraão e ele lhe deu os dízimos. Amém. Abraão, o homem maior da superfície da terra, deu dízimos a Melquisedeque, o rei de paz, o rei de Salém, o rei de justiça, e ele era um príncipe. E ele era um príncipe. E ele era um rei, e ele era o servo do Altíssimo, que foi Jesus. E uns quantos anos mais tarde, ou não muito depois disso, quando Ló tinha resvalado e Sodoma tinha sido queimada, e quando Abraão foi deixado sozinho com Sara lá nas terras estéreis, Ló tinha saído, seu gado estava morrendo de fome, parecia como que Deus tinha falhado ou abandonado, mas ele tinha uma forte fé para crer. Um dia, ele estava sentado na porta da sua tenda, sobre um grande carvalho, e isso permanece hoje como um memorial, isso está cercado lá. E Abraão, sentado na porta da sua tenda, ele viu Melquisedeque vindo até ele. Sentado na porta da sua tenda, viu a Melquisedeque vindo até ele. Eram 3 homens caminhando. Eu apenas fico imaginando Abraão dizendo, eu o vi antes, e aqui vem ele. E ele disse, deixa-me, meu Senhor, deixa-me te trazer um pouco de água para os teus pés. De alguma forma, muito nas profundezas do coração desse homem, do pacto, ele sabia que ele era muito mais
do que um homem. Ele disse, nós somos estranhos, ou seja, Melquisedeque disse, nós somos estranhos. Nós vimos de um país estrangeiro, de longe, suas roupas estavam cheias de pó, sim, estavam. Por todo o caminho, desde a glória. Assim que eles caminharam por lá e falaram com Abraão, lhes trouxeram uma coisa para lavarem, e Abraão começou a olhar para eles, e ele foi para dentro da tenda e disse, Sara, fica aqui por um momentinho. E ele foi entre o gado, pegou um bezerro, os dos mais gordos que ele podia achar, o matou e o trouxe e deu para este homem alguma coisa de carne, pão e leite, pedaços de carne, pão e leite, e comeram. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo Rei de Paz, que não era nenhum outro a não ser reticências, uma parte adiantada do Senhor Jesus Cristo, e escreve Melquisedeque era Cristo. E quando ele encontrou a Abraão, lhe deu a comunhão para comer e o abençoou. E aqui está Abraão encontrando na sua viagem a Sodoma e o alimentou com carne e com pão. Você não vê a ligação entre esses homens, a conexão? Ele prometeu que nosso pão e água estariam seguros, assegurados, e Deus o fará tão certo como quando estamos aqui sentados. E cada promessa divina tem que ser feita. Eles têm uma obrigação com ela. E quando 2 anjos foram até Sodoma, Abraão permaneceu lá. E ele olhou no entorno junto com o homem e ele disse, se eu encontrar tantos e tantos, e ele se manteve descendo até o 10. E quando ele foi-se, então o anjo ou o homem que estava de pé junto com ele desapareceu e foi desaparecendo pelo sacrifício, desvaneceu-se. E Abraão disse, eu tenho falado face a face com o poderoso Deus. Melquisedeque. E escreve Melquisedeque é igual a Cristo novamente aí. E escreve do lado esquerdo anjo Melquisedeque. E Cristo nos primeiros planos. Agora nesta manhã, amigos, se nós pudéssemos pegar esse véu que está diante de nossos olhos como carne que nos cega e partisse esse véu de volta, assim, apenas olhar mais além da cortina do tempo para perguntar o que seria isso ou ele. Eu costumava cantar um cantozinho, um corito. Eu estou doente do coração e triste, quero ver Jesus. Quero ouvir as doces campainhas do porto tocarem. Sim, se eu somente pudesse vê-lo e apenas olhar muito mais além da cortina do tempo. Isso me faria ter mais fé e fortaleceria a minha força, se apenas pudesse olhar mais além da cortina do tempo. Aquele que estava lá nessa Jerusalém sobre a terra nesse tempo, aquele que não teve princípio de dias ou final de anos, e saiu e deu a comunhão para Abraão que tinha promessa. E a promessa é estendida para nós nesta manhã, para cada um de vocês. Podíamos ter mais tempo, desejaria tê-lo sobre este grande tema, talvez algum dia depois de que esta viagem terminar. E aí ele escreve Melquisedeque. Nesta mensagem, intitulada Melquisedeque, Rei de Paz, nos fala nosso irmão William, que foi pregado em 9 de setembro de 2006, em 2016, corrigindo aqui em Caiei, Porto Rico. Diz, Melquisedeque, Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é Melquisedeque, é o mesmo Deus vestido com seu corpo angelical, seu corpo teofânico, chamado anjo do pacto, ou anjo de Deus, ou anjo de Jeová, como se costumava falar ou dizer. É o próprio Deus, o rei Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, o qual, através ou pela história bíblica, também se tem vestido temporariamente de um véu de carne em cada ocasião em que se manifestou em cada profeta e através de cada profeta que ele enviou. Nesta mensagem, quem é este Melquisedeque? Nos fala o reverendo William Branham, na página 22,
Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque vem aos olhos à vista. É que ele era Deus, a palavra. Antes de se fazer carne, Deus, a palavra. Porque ele tinha que ser isso, ninguém mais poderá ser imortal igual a ele, vê? Eu tive pai e mãe, vocês também. Jesus teve pai e mãe, mas este homem não teve pai nem mãe. Jesus teve um tempo que ele iniciou, e este homem não. Jesus deu a sua vida. Este homem não podia, porque ele era a vida. E é o mesmo homem o tempo todo. Espero que Deus revele isso para vocês. A mesma pessoa o tempo todo. E escreve em cima, Melquisedeque é igual Deus em corpo teofânico. Note o seu título, Rei de Justiça. Agora, Hebreus 7:2. Rei de Justiça, Rei de Paz. Ele é dois reis. Agora, olhem, Hebreus 7:2. Rei de justiça, também o rei de paz. Ele é dois reis lá. Agora, posto que ele veio na carne e recebido em cima seu corpo, em Apocalipse 10, 9 e 16, ele se chama o Rei de Reis. Ele é todos os três deles juntos. Vem? Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus. Escreve e sacerdote. Em cima de Rei Deus escreve sacerdote, em cima de Rei Teofania e sacerdote, em cima de Rei Jesus e sacerdote. Ele é o Rei de Reis. Tudo está encontrado ou achado exatamente como seu corpo, espírito e alma. Tudo torna-se um. Também ele é Pai, aquele que era primeiro, Filho e Espírito Santo. O Espírito, Rei de Justiça, o atributo de Espírito, Teofania, Rei de Paz, Teofania, e em carne ele era Rei de Reis, a mesma pessoa. Aí do lado ele escreve alma, Espírito, Rei Deus. Espírito, Teofania, Rei Teofania. Corpo, carne, Rei de Reis. Quando Moisés ouviu Êxodo 33:2, ele era uma teofania. Moisés queria ver a Deus, tinha ouvido a sua voz, tinha lhe ouvido falar com ele, ouviu em uma sarça lá como uma grande coluna de fogo, e ele disse: quem és tu? Eu quero saber quem és tu. E escreve pilar de fogo. Moisés disse: porém, se tu me deixares te ver, eu gostaria de ver o teu rosto. E ele disse: nenhum homem pode ver o meu rosto. Disse: colocarei minha mão sobre teus olhos e eu passarei. E tu poderás ver as minhas costas, mas não meu rosto. Vê? E quando ele fez isso, foi as costas de um homem, foi teofania. Então a palavra que veio a Moisés, eu sou, isso era a palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo em uma sarça ardente, o eu sou. E escreve, Moisés viu a Deus em teofania, e escreve o pilar de fogo. Como a palavra da teofania. E agora vejam que essa ocasião em que ele pôs a sua mão sobre a hendidura ou a fenda da pedra onde se pôs, Moisés se colocou ou ficou na fenda, isso lhe será tirado ao povo hebreu, para que eles possam ver. Porque eles estão velados com véu. E isso nos está mostrando isso aí, que eles verão novamente a esse que os libertou. A Melquisedeque, ao rei de Salém, ao rei de paz. O verão de novo neste tempo final. E ele lhes falará: eu sou.
Eu sou. Como a palavra da teofania, ele veio até Abraão como um homem sobre o carvalho, debaixo do carvalho. E aí ele escreve Elohim. Veio a um homem, Abraão, a três deles, e sentaram debaixo de um carvalhal. E note que depois que ele falou com Abraão, por que foi até ele? Porque ele veio, Abraão, sendo o da promessa e a mensagem do filho vindouro, ele também foi profeta da palavra de Deus, que estava confirmando na palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se não existisse contrária à palavra. Vê quão perfeita é a palavra veio ao profeta e escreve a palavra. E escreve aí Elohim, Deus em teofania, foi ao profeta Abraão. A palavra veio ao profeta e estava Deus em uma teofania. A Bíblia diz que a palavra vem ao profeta e aqui estava a palavra da teofania. Agora vocês dizem ou falam, isso foi Deus? Abraão disse que foi. Ele disse que seu nome foi e o chamou de Elohim. Ou era e o chamou de Elohim. Agora em Gênesis 1 vocês encontram no princípio Deus criou, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Em Gênesis 18 vemos que Abraão chamou essa pessoa que se sentou lá e falou com ele, podia dizer-lhes os segredos do coração, do seu coração, dizer o que Sara estava pensando atrás dele. Abraão disse que era Elohim, ele estava na forma de teofania. Vocês captam isso? Agora vemos que ele estava nesse tempo então na forma de teofania e ele o chamou Senhor Deus Elohim. Agora em Gênesis 18 nós vemos que isso é a verdade. Agora perceba, existiam três deles juntos, mas quando Abraão encontrou-se com os três, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló, lá em Sodoma, dois deles desceram até lá, e Ló viu dois deles vindo, e ele disse, meus senhores, vê? O que acontecia? No princípio, no primeiro lugar, Ló não era profeta, isso é certo. Nem era o mensageiro, nem era o mensageiro. E escreve da dispensação da promessa é igual a Abraão, foi o mensageiro da dispensação da promessa. Abraão igual dispensação da promessa. Nem foi o mensageiro da hora. De modo que ele não tinha nenhuma revelação dele. É exatamente correto. Ele poderia chamar de senhores uma dezena deles. E ele todavia podia dizer senhores. Mas não importava quantos Abraão viu. Todavia ainda foi o seu Senhor. Ali estava Deus. Ali está Deus. Este é o Melquisedeque. Perceba que depois que a batalha tinha terminado, Melquisedeque serviu ao seu filho vitorioso a comunhão. Pense nisso, uma parte de si mesmo. Agora nós queremos ver aqui, no tipo aqui na tipologia, aqui está em vista a comunhão. Depois da batalha ele deu de si mesmo, porque a comunhão faz parte de Cristo. E depois de que a luta, escreve as eras, se acabou, terminou, depois de que vocês já se cansaram ou ficaram cansados, então é quando vocês tomam uma parte de Cristo, ou tomam parte de Cristo. Escreve a teofania em cima, fazem-se parte deste ser. Captam isso? E ele escreve aí, desenha uma estrela de Davi, escreve, fazem-se a palavra. E também escreve a encarnação da palavra nos filhos de Abraão. Jacó lutou durante toda a noite, não quis soltá-lo até que ele o abençoou. Isso é certo. Batalha pela vida, e depois de que a batalha tiver acabado ou finalizado, e escreve aí do sétimo selo,
Então Deus dá para vocês de si mesmo, dele mesmo. Escreve a teofania. Essa é a sua verdadeira comunhão. O pão e hóstia apenas o representam. Vocês não devem tomá-la, a não ser que tenham lutado e tenham se feito parte de Deus. E escreve, nascidos de novo. Lembrem-se que neste tempo a comunhão nunca tinha sido instituída, senão antes da morte, depois da morte de Jesus Cristo, centenas e centenas de anos mais tarde. Escreve a comunhão espiritual. E também escreve a ceia no fim da batalha, na dispensação do reino. Mas Melquisedeque, depois de que seu filho Abraão tinha ganhado a vitória, Melquisedeque encontrou-se com ele e lhe deu vinho e pão, mostrando que depois que essa batalha terrestre tiver acabado, nos encontraremos com ele nos céus. E aí desenha uma pedra angular e escreve, Apocalipse 4:1, escreve, sobe aqui, e tomaremos a comunhão novamente, será a ceia da boda. Eu não tomarei mais do vinho, nem comerei o fruto, até que eu coma e eu beba com vocês novamente no reino de meu Pai. E escreve aí, com Moisés e Elias, dispensação do reino, centenas de anos antes de Jesus. No livro das eras também, no editado, nos fala, na página 81, desta mensagem, página 81, onde diz, começa dizendo, agora você perceberá que Jesus anda sozinho no meio das suas igrejas. Não tem mais ninguém com ele, nem tampouco pode havê-lo existir, porque ele obrou sozinho na sua salvação, e tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui, ele é seu Senhor e Mestre. Ela dá a ele toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com ninguém, com outro. Com ele não tem nenhum papa, nem arcebispo. Maria, mãe de seu corpo terrestre, não está com ele. No tocante a ele, não se trata do caso de alguém que fala e depois volta-se para um lado, para um pai, porque ele é o Pai. Tampouco volta-se para um outro lado para dar ordens a um Espírito Santo, porque ele é Deus, Espírito eterno. E é a sua vida que está fluindo e batendo lá, dando vida à igreja. E sem ele não haveria vida. A salvação é do Senhor. E escreve aí embaixo, Deus é igual, o Espírito eterno. E do lado direito, aí na metade desse parágrafo, está escrito, Jesus Cristo é Deus Senhor. E faz um círculo pequeno e outro maior e outro maior. Agora vejam como falamos durante esta manhã. Falamos desse livre-arbítrio ou livre escolha de Deus. Aqui nesta mensagem, também do livro das eras, mas o que não está editado. E é a sua vida que está fluindo e pulsando na igreja. Na página 613. Aí nos diz, isto é do parágrafo 223, começando
en la 223. Na 223. Vamos a ver aquí también el Vamos ver folleto, aqui também no folheto, porque en el folleto también él porque no escribió allí folheto também ele escreveu aí algunas anotaciones. algumas anotações. Vamos a tenerlo ahí abierto Vamos también. ter também aí aberto esse livro, ou folheto. Vamos tê-lo aberto aí também. Dice ahora, Diz eso agora, mostró que isso él mostrou no entró por la puerta. que ele não Ahora, entrou fíjense pela aquí, porta. Agora se prestem hombre atenção trataba aqui. de Se um entrar homem en el lugar tentasse entrar no santísimo, lugar alguien, santíssimo, algún maestro de la alguém, Biblia, algum díganme, mestre da Bíblia, si me alguien fale, se empezaba a alguém entrar a este começasse a lugar entrar neste santísimo lugar sin santíssimo, pasar por aquí, sem él passar moría. por aqui, ele Ahí morreria a ou la morria. derecha Aí do dibuja lado una piedra direito angular ele y las desenha uma edades, pedra angular e as y la eras, flecha de esas e uma oraciones flecha hacia la dessas piedra angular. orações apontadas para a pedra angular. El hijo de Aarón O tomó filho fuego de extraño Arão un día, pegou fogo algún estranho fuego um dia, algum denominacional, fogo cuando denominacional, no era fuego quando não denominacional, era fogo y ellos murieron a la denominacional, puerta. e eles morreram na porta. ¿Es correcto eso? Isso é correto, isso é ¿O fueron los certo? hijos de Elí? Ou Creo foram yo. os filhos de Los Eli? hijos Eu de creio Elí que os los filhos de llevaron Eli adentro, os y levaram cuando eso até representaba a los hijos de Aarón, lá el dentro, cual e era isso sacerdote. representavam os filhos de Arão, que Agora, eram sacerdotes. hay una manera de Agora entrar tem en uma el forma cuer- de en el entrar cuerpo. no corpo. ¿Cómo es controlado Como é este cuerpo? controlado este corpo? Y dibujo a la izquierda una piedra E angular y las do lado edades. esquerdo desenha uma pedra Agora, angular e as observen eras. Agora observe atentamente, agora listem atentamente. sus Agora lápices. apontem os seus Aqui está a lápis. porta deste Aqui está a lado que porta entra deste en el lado cuerpo. que entra no 1, corpo. 2, 3, 1, 4, 2, 5. 3, 4, 5. Agora, han dibujado Agora eso. vocês Agora, desenharam a primeira isso. porta aqui Agora a é primeira vista, porta aqui é a olfato, visão. oído, y Olfato, gusto, y visão, tacto. olfato, Aí gosto, descreve paladar cada e uma tato. delas, Aí lá escreve enumera cada um 1, deles 2, enumera. 1, 3, oído, 4, 2, gusto, 3, y ouvido, 5 en el tacto. 5 no tato, Cualquiera que sea, 4 não no importa. paladar, qualquer um Agora, que seja. Agora não esses são os importa. sentidos Esses do são corpo. os sentidos do ¿es corpo. correcto eso? Isso é ¿Cuántos correto? saben que 6 Quanto sentidos sabes controlan que el 6 cuerpo? sentidos controlam o Ahora corpo? tenemos un alma Agora después temos de que uma uno pasa alma a través depois de que a esto. pessoa passa Los através sentidos están disso. afuera. Os sentidos estão Esse do é o lado de sistema fora. Esse externo. é o sistema externo. Ahora, aquí Agora, adentro aqui dentro, hay 1, 2, tem 3, 1, 2, 4, 3, 4, 5. 5 atributos en el 5 alma. atributos na alma. Escribe al lado derecho E ahí escreve do los lado 7 direito ángeles. aí os 7 anjos. Ahora, ¿quieren ustedes Agora anotarlos? vocês querem El primero es anotá-los. la O primeiro é imaginação. El segundo es la Imaginação. conciencia. O segundo El- é a y el tercero consciência. la O memoria. terceiro é a Y el memória. cuarto es la razón. E o quarto é a E o quinto razão. é E o el afecto. quinto é o afeto. Ahora, ¿los Agora, anotaron todos? vocês Si no, anotaram entonces todos, déjenme se não, saberlo ahora. deixe-me Los sabê-lo tienen todos agora. anotados? Vocês têm todos Vista, eles anotados. gusto, Visão, tacto, olfato gosto, y oído. olfato, El tato e cuerpo, ouvido. O corpo. eso es la entrada al Essa cuerpo. é a entrada para o corpo, ao El corpo. alma. A alma Es imaginación, é imaginação, conciencia, consciência, memória, razón razão e son afeto. los sentidos São os sentidos aos atributos, como os sentidos da alma. y el alma, E a alma, escribe espíritu e aí escreve encima, espírito em cima, es la naturaleza del espíritu, é a natureza do E em cima do espírito, e em espírito cima de escreve espírito escreve alma. y el alma es la naturaleza E del a espíritu alma é que a está natureza do adentro. espírito que está dentro. Porque el alma solo manifiesta Porque una a atmósfera alma apenas de lo que manifesta está uma adentro de atmosfera uno. daquilo que está dentro da Toma el pessoa. lugar de santificación, Toma el o alma. lugar de santificação, a alma, e volta a escrever Está espírito. allí en la misma Está categoría. aí na Muy mesma bien. categoria. Ahora, Muito anotaron bem. Agora todos, vocês todos todos esos, anotaram eso. todos Muy esses bien. ou tudo Y isso? escribe Muito también bem. al lado cuerpo, Também escreve do espíritu lado y corpo, alma. espírito e alma. Ahora, para esta Agora, puerta para hay essa solo porta aí una só puerta, tem uma porta, que es é llamada chamada voluntad propia. vontade própria. Acá en el mensaje, Aqui el na folleto mensagem, escribe no del folheto, lado escreve izquierdo, do lado que lo pueden esquerda. poner ahí en el libro. Vocês podem pôr isso aí no Livre-arbítrio. livro Livre-Arbítrio ou Escolha. Y en el libro abajo, E no ahí livro lá escribe embaixo também aí livre-arbítrio. escreve livre-arbítrio. Usted es el jefe de lo que entra Você allí. é o chefe do que entra aí.
Você é o chefe do que entra aí. E o que faz? O que é isso? O que é que isso faz? O corpo tem que ser lavado na fonte, santificado aqui, cheio do Espírito Santo aqui. E isso se transforma no tribunal de Deus de novo, novamente, onde Deus está no seu coração. Se você fizer algo errado, eu fiz errado, eu fiz mal. E a mão esquerda aí do livro escreve trono de Deus. Agora vejam o que ele nos escreveu. Vamos ler um momentinho aqui. Desse escrito onde ele diz, nesse estudo bíblico onde ele escreveu, o Verbo, Cristo, que era com Deus e era Deus, criou todas as coisas. Ele era no princípio, e sem ele nada foi criado. De Deus, alma, saiu o verbo ser angelical. E de Deus, através do verbo do seu corpo teofônico angelical, saiu por criação o seu corpo de carne. Jesus, e assim Deus entrou na criação física e fez parte nossa, e nos fez parte sua do seu ser. Gênesis 1, no princípio, começo da criação. Assim como Deus deu livre-arbítrio ao ser humano no seu corpo teofânico e depois no seu estado de carne, Deus também tem livre-arbítrio e sempre o esteve usando. Deus podia escolher entre o bem e o mal para si mesmo, para ser um Deus mau ou um Deus ruim, bom ou mal consigo mesmo em sua criação. Deus escolheu ser um Deus bom e amoroso, correto? Santo e justo consigo mesmo e com toda a sua criação. Para o ser humano ser feito à imagem e semelhança de Deus com livre-arbítrio. Deus tem que ter livre-arbítrio, que é o sentido da alma. E Deus, como alma, o tem que ter, porque o homem na sua alma o tem. E tem que ter os 5 sentidos do Espírito. E tem que ter os 5 sentidos do corpo. E em cima escreve no anjo do pacto para criar na sexta dimensão. E tem que ter os 5 sentidos do corpo em Jesus, seu corpo de carne, para materializar, criar nesta dimensão terrena, e tem de fazê-lo através do corpo de carne. E para glorificar nossos corpos, tem que fazê-lo através do seu corpo glorificado no último dia. O que é que tem aí em Filipenses 3, versículo 20 ao 21, que é a escritura que nós lemos nesta manhã, onde nos diz: mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e Ele transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo de sua glória, com poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Filipenses 3, 20 ao 21. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão Branham, onde tínhamos parado. Algumas pessoas, estou na 614, aqui no folheto, é na página 46 já. Algumas pessoas, as mulheres falam, não é condenação para mim usar cabelo curto, não é condenação para mim usar manicure ou maquiagem, qualquer coisa que seja desse tipo. Não sou condenada por ir aos bailes, não sou condenada por dizer uma mentira impiedosa, não sou por jogar baralho na minha festa de baralho, porque você não tem nada aqui condenar. Isso não faz que isso doa na minha consciência. Você tem tanta consciência quanto uma cobra tem em cadeiras. Apenas você não tem consciência, não tem nada aí que doa em você. É por isso que quando falam que isso não importa, vamos nos pintar, vamos usar sapato
sapato alto, cortar o cabelo, isso não importa. Isso não me condena. Você não tem consciência. Isso, quem fala isso é Deus através do nosso irmão Branham. Você é do mundo. Porém, eu desafio para que você permita que Jesus Cristo entre aqui, ou seja, na alma, e tente fazer isso uma vez. Irmão, você será condenado tanto que você vai se retirar e você vai sacudir isso do seu cabelo, da sua cabeça. Vai tirar isso da sua cabeça tão certo quanto eu estou de pé aqui, porque Ele é santo. Escutem, eu estou citando a Escritura. Se amais estas coisas que são do mundo, o que é imundo, as coisas do mundo, é porque o amor de Deus nem sequer está em vós. Como é a vontade própria? Por que se chama isso de vontade própria, irmão Branham? Porque põe a um homem e uma mulher novamente, tal como Adão e Eva no jardim do Éden. O põe aí. Vontade própria, ou seja, os coloca no livre-arbítrio, que eles podem fazer a escolha. Estamos voltando de novo ao Éden, onde foi colocado lá, Adão e Eva foram colocados lá e veio. Eles escolheram pela sua livre escolha ou arbítrio. Sobre quê? Sobre o que? Sobre as duas árvores. Vontade própria. Esta é morte, esta é vida. Está a árvore da ciência do bem e do mal, está a árvore da vida. Estavam as duas aí, as duas árvores. Isto é vida, vontade própria. Imoral, reticências, livre-arbítrio. Deus colocou o primeiro homem, Adão e a Eva, aqui mesmo com livre-arbítrio. Ele coloca vocês no mesmo local ou lugar. E a única forma em que vocês podem consertar esta coisa aqui dentro, é com a sua vontade própria. Ou seja, não fazer o que Eva fez, que escutou lá a serpente. Podem mudar o cenário. Olhem, estamos mudando o cenário do Éden. Aleluia, sua vontade própria. Vocês têm que desejar fazer a vontade de Deus. Vocês têm que se distanciar da sua própria vontade para permitir que entre a vontade de Deus, porque este é o único canal que conduz ao coração. E do lado esquerdo, no parágrafo aí, nesse parágrafo 2, 31, escreve véu. Mais embaixo escreve tudo isso nesse parágrafo. Desde o princípio escreve véu, depois faz 3 círculos. Alma, espírito e corpo, certamente isso representa alma, espírito e corpo. Nesse momento ele não escreve nada aí. Os 3 círculos e mais embaixo deles uma pedra angular e a parte assim das eras. Embaixo disso, livre-arbítrio, livre escolha. Vocês podem se unir com a igreja. Aqui na mensagem, no folheto, nessa parte, escreve livre-arbítrio. O único canal escreve livre-arbítrio é igual o sentido da alma. Vocês podem se unir com a igreja, vocês batistas e presbiterianos, e vocês metodistas e peregrinos da santidade podem vir à santificação, mas tem que querer fazer a vontade de Deus, a vontade própria, para permitir que o Espírito Santo entre aqui para produzir. Estes sinais seguirão aqueles que creem no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, sobre os doentes porão suas mãos, ou tomarão em suas mãos coisas mortíferas ou mortais e outras coisas. Estes sinais seguirão aos que deixaram que a sua vontade chegue ou chegasse a ser minha vontade. E as obras que eu faço, eles também as farão. Eu espero que isso não lhes passe em branco. Tenho o desejo de fazer a vontade de Deus. Eu e vocês, o que eu quero dizer, e aí do lado esquerdo novamente desenho os 3 círculos, um dentro do outro, e uma pedra angular e as eras.
Agora continua dizendo o nosso irmão William. Este Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias e fim de tempo, é o mesmo sempre, o mesmo Deus, que depois criou-se um corpo de carne no ventre de Maria, que nasceu e tornou-se o véu de carne, em quem Deus, Melquisedeque, se fez carne no meio do povo hebreu para realizar a obra de redenção. Nesta mesma mensagem, quem é este Melquisedeque? Mais adiante dele, aí na página, mais adiante dela, aí na página 27 dessa mensagem, lá embaixo, indo para 28, diz: esse é o nome do Pai. Se eu venho ou vier no nome escreve o nome. Se eu venho no nome de meu Pai, vós não me recebeste. Vê, certamente ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Este Melquisedeque se fez carne. Ele revelou-se como filho do homem quando ele veio como um profeta. Ele veio em 3 nomes de um filho: o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. E escreve Melquisedeque feito carne. Quando ele estava aqui no mundo, ele era um homem para cumprir a Escritura. Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará um profeta como eu. Assim que ele teve que vir como um profeta. Ele nunca dizia: eu sou filho de Deus. Ele dizia: eu sou filho do homem. Credes no Filho do Homem, o nome de outro filho. Filho de Deus, o invisível, o Espírito. E escreve Teofania. E quando ele vier novamente, ele é o filho de Davi para sentar-se sobre seu trono. Escreve Apocalipse 19. E também escreve aí filho de Davi para se sentar no trono. Agora no livro de citações, na página 107, parágrafo 928, olhem, diz: Deus veio e se fez igual a mim, para poder tomar os meus pecados sobre ele e me fazer igual a ele, e assim fazer-me igual a ele. Amém. Aí vemos o seu grande propósito de ter filhos e filhas de Deus, porque ele é o Pai eterno. E escreve aí o Pai eterno, escreve aí em cima. O Pai eterno, os filhos e filhas de Deus. E do lado direito uma pirâmide às eras. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Portanto, este Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, é o próprio Deus. E quando se manifestou em carne humana em toda a sua plenitude, em Jesus, ele, quando falava de si mesmo, identificava-se como filho do homem, porque identificava-se como profeta. O título do filho do homem é título de profeta. E aí estava Melquisedeque feito carne no meio do povo hebreu. Nesta mesma mensagem, quem é este Melquisedeque? Aí mais adiante na página 33, nos fala, 33 embaixo, enquanto Jesus estava sentado aí, essa mulher veio mais ou menos às 11 horas. E ele circula às 11. Vem. Ela não podia vir com as virgens quando elas vinham pela manhã buscar a sua água. Ela tinha que esperar até que todas elas reticências. Elas não se juntavam como fazem agora. Ou seja, ela esperava que todas aquelas que iriam bem cedinho, e aí por volta das 11 horas, então ela se aproximava daí. Ela estava marcada. Então ela saiu para buscar um pouquinho de água. Ela pegou a velha manivela, colocou os ganchos no jarro e começou a descê-lo.
Ela ouviu alguém dizer: mulher, me dá de beber. Agora lembre-se que este Melquisedeque, este é Jesus ontem. E escreve: Melquisedeque é igual Jesus, o Filho do Homem. Este Melquisedeque é Jesus ontem, o Filho do Homem. E aí em cima escreve o Filho do Homem. E ela virou-se e viu um judeu. E ela disse: Senhor, não convém que um judeu peça a uma samaritana qualquer coisa. Eu sou uma mulher de Samaria, tu falastes fora da ordem. Não deverias ter me pedido tal coisa igual a esta. Não, nós não conversamos um com o outro. E ele falou: mas se tu conhecesses quem é que fala contigo, me pedirias de beber. E desenha uma estrela de Davi. E ela falou: como vais tirá-la? O poço é fundo. E tu não tens com que tirá-la, porque ela que tinha o cântaro, ela estava descendo o cântaro. E ela disse: a água que eu te darei será água que brota para a vida eterna, ou salta para a vida eterna. Então olha o que ele lhe falou: vai buscar o teu marido e volta. E ela respondeu: não tenho marido. E ela falou: falastes uma verdade, porque 5 maridos tivestes e agora o que tu tens não é teu marido. Isso tu falastes com verdade. Olha a diferença entre essa mulher e esse grupo de sacerdotes. Ela sabia muito mais de Deus que todo esse grupo de sacerdotes juntos. E ela disse: Senhor, parece que tu és profeta, Senhor. E ela disse: faz 400 anos que nós não temos um. E agora, isso é o que ele vai fazer. Esse foi o sinal do Messias, porque ele era o Filho do homem. Disse: isso é o que ele vai fazer quando ele vier. Tu tens que ser profeta. E ele disse: eu sou ele. Ninguém mais podia falar assim. Ou dizer isso. E desenha uma estrela de Davi e escreve o sinal do Messias. Ela deixou o seu cântaro, correu para a cidade e disse: vinde, vede um homem que me falou o que eu fiz. Este não é o verdadeiro Messias? Agora lembre-se que ele prometeu fazer a mesma coisa no fim da raça gentílica. E desenha uma estrela de Davi. Os judeus tiveram 4.000 anos para buscar esse Messias. E escreve: no fim da raça gentia, 4.000 anos ensinando que ele vinha aos judeus. E finalmente aos seus veio e os seus não receberam. 4.000 anos ensinando que ele vinha e o que ele faria quando chegasse até aí. Eles falharam em vê-lo, falharam em reconhecê-lo. Quando ele deu-se a conhecer nos mesmos termos da Bíblia que ele disse que faria quando ele tinha sido uma teofania. E então se fez carne e habitou entre nós, eles falharam em vê-lo. E chamaram as suas obras de as obras do diabo. E aqui ele escreve: Melquisedeque é igual a Jesus. Em cima do parágrafo e embaixo também escreve: Melquisedeque igual a Jesus. Agora tivemos 2.000 anos de ensinamento descendo através da Igreja Católica, depois dos apóstolos, então descemos pela Católica Romana, a grega e assim por diante, em frente até a era de Lutero, Wesley e todos os outros, 900 organizações diferentes. Descendo, tinha um ensinamento de todas essas eras. Ele prometeu que um pouquinho antes de que o fim do tempo, ou de que o tempo do fim viesse, no quadro e o cenário de Sodoma e Gomorra se repetisse como foi nos dias de Sodoma, assim será os dias do tempo do fim. O Filho do Homem se revelará novamente. E aí ele escreve: 2.000 anos ensinando que vem aos gentios. E também escreve: Jesus, Filho do Homem revelado hoje. Tem uma parte que ele escreve aí também 2 dias. É igual 2.000 anos.
Agora, continua dizendo o irmão William, está prometido que para o tempo final haverá uma manifestação na igreja do Senhor Jesus Cristo de Melquisedeque, no meio da sua igreja, para trazer as bênçãos prometidas para este tempo final à sua igreja. Dar-nos a revelação da sua manifestação do último dia e dar-nos assim a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Na página 145 do livro de Citações, parágrafo 1289 nos diz: Ele está aqui e prometeu fazer a mesma coisa. Prometeu que viria um tempo nos últimos dias, conforme a Malaquias 4 e conforme a São Lucas, que ele apareceria novamente na forma humana entre a sua gente e faria as mesmas coisas e revelaria as mesmas coisas, o mesmo sinal do Messias. E aí ele escreve HH, ou seja, filho do homem, H.H, ponto, últimos dias ou postreiros dias. Agora, para o que é que diz aí? Para que está prometido neste tempo final, essa manifestação no meio da igreja, diz, para trazer as bênçãos prometidas para a sua igreja e dar-nos a revelação da sua vinda, ou seja, a revelação do sétimo selo, para dar-nos a fé para ser o que? Transformados. E disso, isso está nos trovões. Página 104. Dos selos. E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se precisa para preparar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com aquilo que temos agora, não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos preparar, porque tal como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos isso mais adiante, se Deus quiser. Onde é que isso está escrito? Na 212 também nos fala desta promessa. Página 212 diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve nenhum avivamento. Ainda não houve aí nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por isso. Se necessitarão desses 7 trovões misteriosos para despertá-la, Ele os mandará. Ele os prometeu. Vejam que é para isso que é essa manifestação de Deus no meio da sua igreja. E aí, tem vários escritos aí. Agora, olhem, nesta mensagem, onde nos fala, isto que nós lemos foi na sexta-feira, que foi a introdução. E este extrato que lerei agora é do domingo, intitulado Melquisedeque, o Rei de Paz, domingo 11 de setembro de 2016. Aqui em Porto Rico diz: portanto, tem grandes promessas para este tempo, que Melquisedeque cumprirá neste último dia. Já a primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia, diz o reverendo William Branham, já que se cumpriu. E diz, e a próxima, ou a outra vez, será no juízo. Em juízo, ou seja, que virá como juiz de toda a terra para reclamar aquilo que ele redimiu com o seu sangue e falar o juízo que há de vir sobre o planeta Terra. Disso nos fala na página 22 do livro de Citações. Parágrafo 153.
nos fala, o Filho do Homem agora está sendo revelado desde os céus. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu não desejo fazer isto tão pessoal nesta reunião. Eu espero que o Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está revelando-se a si mesmo por uns quantos anos que passaram na sua igreja, na sua misericórdia, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo tal como ele fez com Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à sua igreja. Riram dele, escarneceram ele. Na próxima vez que ele revelar-se a si mesmo, será no juízo para o mundo e para as nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua forma de graça, no seu dia de graça, corrigindo bem melhor. E aí escreve Elias e Moisés. Agora vejam que depois dessa manifestação de Filho do Homem no reverendo William Branham em misericórdia, diz que na próxima vez ou ocasião em que Deus estaria manifestando esse título de Filho do Homem, Filho de Davi, vejam, será em juízo. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, tem grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E também haverá grandes problemas, tanto de saúde como também do meio ambiente, dos ecossistemas, e haverá um sem número de problemas no intervalo de tempo de 3 anos e meio que correspondem ou pertencem à grande tribulação. Na página 121, do livro de citações, no parágrafo 1074, nos diz, ele era Elohim, manifestado em carne humana, portando roupa humana, comendo comida humana, amém, um sinal de que nos últimos dias Deus aparecerá novamente em carne humana, amém. Jesus disse, o que eu faço, isso também tu farás. E como foi no tempo, nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. E aí em cima de será na vinda do Filho do Homem, escreve Cristo em um profeta. E em cima do parágrafo, o que eu faço, isso tu também farás, disse Jesus. O que eu faço, isso farás tu também, disse Jesus. E também escreve Elohim é igual Deus em carne. Agora continua dizendo nosso irmão William, mas essa etapa, conhecida também como a terceira etapa, será uma manifestação que o mundo verá, mesmo que não haverá misericórdia lá. E também as virgens insensatas verão essa manifestação, e também a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação no seu meio, entre eles. A manifestação de Melquisedeque em teofania, manifestada através de carne humana na manifestação do Filho do Homem na sua vinda. Tão simples assim. Nesta mensagem também, aí na página 36 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, diz... Quem é este Melquisedeque, então? Aquele que é o mesmo ontem, nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve princípios de dias nem fim de vida. Ele encontrou-se com Abraão e que tipo de sinais ele executou ou fez? Então, quando ele se fez carne, ele disse que haveria de se repetir novamente um pouquinho antes do tempo do fim. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Vamos orar. Querido Deus, eu creio nas Escrituras, que tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Sinceramente, no meu coração, Senhor, eu sei que algo está por acontecer. Eu não posso identificá-lo estritamente. Eu tenho medo de falar qualquer coisa. Senhor, tu conheces o coração do teu servo, e ele escreve aí, identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés.
Quantas vezes através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em recebê-lo. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim foi ou aconteceu pelas eras. E escreve: as pessoas louvam a Deus pelo que ele fez e pelo que ele fará, mas ignoram, esquecem o que está acontecendo, ignoram o que ele está fazendo. Assim foi pela era. Porque a igreja romana falhou em ver São Patrício como profeta de Deus? Porque mataram Joana d'Arc quando ela era uma profetisa, queimaram como uma bruxa? Pai, sempre aconteceu assim. Tu o esconde dos olhos dos sábios e prudentes. Nenhuma maravilha que tu falastes a estes sacerdotes. Vós enfeitais os sepulcros dos profetas, e vós sois aqueles que os colocaram aí dentro. Depois que eles se foram, eles veem o seu erro. Eles veem o seu erro. Eles sempre te perseguem, Senhor, de qualquer forma, em qualquer forma que tu vens. E escreve: te perseguem na forma em que vens. João desce. Este não come. Qual é esta escritura? Ou seja, João veio que nem comia. Ou seja, isso é normal, como uma pessoa normal, porque ele se alimentava de gafanhotos, ele nem bebia. Tinha se falado que desde o ventre, se lhe falou aí para Zacarias, foi falado que a sua esposa Elizabeth teria um filho que não bebesse vinho nem cidra, e que seria ungido com o Espírito Santo mesmo dentro do ventre de sua mãe. Diziam dele, falavam dele assim: este nem come. É Mateus? Vamos até Mateus. Mateus 11, vamos ver. Ou seja, aqui não há quem não tem como entender as pessoas. Mas o incrédulo, por qualquer forma que Deus cumprir a sua palavra, como de qualquer jeito a criticam e de qualquer jeito a rejeitam. O incrédulo sempre vai ser incrédulo. Pintem bonito ou pintem feio, isso é igual para ele. Mas o escolhido de Deus olha por trás do véu. O escolhido de Deus olha para as promessas. Eles não ficam olhando a forma provista por Deus, como é que ela é. O importante é que essa forma provista por Deus seja a forma de Deus cumprir as suas promessas. E com isso, mesmo assim, isso já fica resolvido com isso. João 11, 18. Porque veio João que nem comia, nem bebia, e dizem: tem demônios. Então, onde nós ficamos? Veio o Filho do Homem que come, bebe e dizem: eis aqui um homem comilão, beberrão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria justificada pelos seus filhos. Vamos ver como é que Lucas fala isso. Lucas 7. Tropeçam, lembre, sempre tropeçam com o véu de carne. Isso sempre foi ou aconteceu assim. 7:33 de Lucas diz. Aí ele escreve os nomes. Porque veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tens demônio. Demônio tem. E escreve João, ou seja, João B, João Batista. Veio o Filho do Homem que come e bebe, dizeis: este é um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Escreve aí Jesus. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E desenha aí uma estrela de Davi. Agora vejam como diz aí. Te perseguem na forma em que vens.
Agora continua dizendo nosso irmão William, por isso Cristo Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Elias e Moisés no último dia, no meio do povo do novo pacto, e depois no meio do povo do pacto antigo, do antigo pacto, povo hebreu. Nesta mensagem deste livro, Adotados, destas três partes que tem aqui, ou quatro partes do tema Adotados, na página 122 e 123, desta aqui é da 153. Aqui nos fala Deus conhecia sua confiança, confiava em Jó. Deus sabe quanto pode confiar em ti, Ele sabe quanto Ele pode confiar em mim. Mas daquilo que nós falamos agora é colocando a esse filho. Agora, na Bíblia, quando terminou a batalha, quando tudo terminou, então, o que é a próxima coisa que fazemos? O que é a coisa que nós fazemos depois de finalizar a batalha? Vocês sabem o que nós fazemos? Recebemos a Melquisedeque. E aí desenha uma pedra angular e as eras, uma estrela de Davi do lado e uma flechinha para a pedra angular. E em cima aí da pedra angular escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. 10 do 1 ao 11 e 15, versículo 5. 15, versículo 5 é 155, deve ser aí a página. Deve ser uma página. Apocalipse 19, Apocalipse 10, vejam-se a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte. E diz, depois que terminar a batalha, ou finaliza a batalha, ou seja, tudo isso, aí nos mostra que em cima, na pedra angular, é que recebemos a Melquisedeque. Ele também escreve do lado esquerdo a adoção. Continua dizendo aí, está prometido que haverá uma manifestação plena no cumprimento da visão da carpa, chamada de a terceira etapa, que será manifestada no meio do povo do pacto, do novo pacto, onde estará Melquisedeque em Espírito Santo manifestando-se, o anjo do pacto no meio da sua igreja, e onde nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Como foi que Abraão e Sara foram rejuvenescidos? Foi com a presença de Melquisedeque de Elohim. E em torno dessa palavra foram rejuvenescidos. Portanto, é na manifestação de Melquisedeque, de Elohim, no meio da sua igreja, na era da pedra angular, a igreja noiva será rejuvenescida, será transformada. Agora, como é que ele faz isso? Olhem no livro de citações, vamos ver dois lugares aqui. Na página 26, nos fala... Parágrafo 220 diz, em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre morou no homem. O homem é o agente de Deus. E aí do lado esquerdo uma estrela de Davi desenha. Em cada geração fala a sua gente através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém que ele possa usar. Aqui no parágrafo 220 ele escreve, Deus sempre usou um homem como seu agente. E desenha aí uma pedra angular do lado esquerdo. E olhem também na 118. Vamos ver aqui também.
Párrafo 10:45 diz: Parágrafo Deus não hace nada 10:45, fora Deus del não hombre. faz nada Todo fora el do tiempo homem. O trabaja por tempo meio del todo hombre, trabalha porque ele através tiene que do usar homem, porque al ele hombre tem para que usar o exponer homem su para atributo de expor Salvador. o seu E atributo siendo de que tiene que Salvador. hacer E sendo esto, que tem que voltea fazer a isso, su alrededor ele dá uma y volta hace no al seu hombre su derredor e socio. faz o homem Y o no seu hace sócio. nada E él, não sino faz, por ele medio del não hombre. faz nada a não ser através do homem. Y escribe: Dios hace todo a E través escreve del aí, profeta, Deus faz tudo que através es de su profeta, socio. que é o seu sócio. Dios hace todo a través Deus del faz profeta, tudo que es su socio. através de profeta, que é seu sócio. En un estudio bíblico también él escribió E em um allí, estudo bíblico também ele hablando escreveu deste aí, Melquisedeque. falando deste Melquisedeque. Miren lo que escribió allí. Olhem Él o que ele dice: escreveu aí. Ele escribe diz, Melquisedeque escreve, Melquisedeque estará de nuevo en la estará tierra novamente en el na día terra postrero, no último dia, ministrando a través de su ministrando ángel, através do así seu como anjo, estuvo a través de assim cada como ángel esteve mensajero através en de cada cada una de las anjo 7 mensageiro em edades, cada y como uma das estuvo en eras, Jesús, das 7 eras, e tal el como mismo esteve que em estuvo Jesus. con O Abraham y lo mesmo que bendijo esteve com al Abraão e o darle pan y abençoou vino, ao lhe dar y pão e Cristo vinho. Melquisedec E Cristo nos da Melquisedeque pan, nos dá que es su pão, cuerpo, y que é o vino, seu que es su corpo, e sangre, vinho, que é o seu y nos sangue. da el cuerpo E nos dá o corpo y nos da teofânico e nos el dá cuerpo o físico corpo físico glorificado. glorificado. Ese es Esse é el eterno, o eterno Melquisedec, en Melquisedeque, medio del pueblo, no meio do povo el cual está que está en este tiempo final neste tempo final, recibiéndolo está recebendo en la cima, no en la edad topo, na de la era piedra angular. da pedra angular, el eterno. o eterno. Nos ponemos en pie Ficamos de pé y así e assim deixamos en este tema neste tenemos tema para hoy, que nós temos para hoje, el cual es bien abarcador, que é ahí bem está todo, abrangente, aí está tudo. y ahí veremos en este mensaje E aí veremos nesta mensagem todo lo que Dios nos trajo tudo que Deus nos trouxe por medio através de nuestro hermano William, de nosso irmão William. Miren otra cosita Olhem, más aquí, uma outra coisinha a mais aqui. en este mensaje Nesta mensagem que está en el libro que está no livro de edades, das eras, es un lugar aquí é um lugar aqui, em um lugar aqui, donde él nos habló onde ele nos falou, en la página 27, na página 27, nos dice: nos diz ¿dónde está el Espíritu Santo? onde está o Espírito Santo, Aquí en el trono, aqui no trono, brilhando em cada era da igreja. Esta era da igreja está refletindo lá atrás dessa forma as vozes de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vê? 7. Havia vozes e 7 lâmparas acesas, 7 espíritos, os quais são os 7 espíritos de Deus. E desenha uma pedra angular e uma flechinha para a pedra angular. Agora, onde estaria Melquisedeque, o anjo do pacto, neste tempo final, soando, falando os 7 trovões lá em cima, na pedra angular? E aí é onde ele diz, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar. Vejam, é aí, na era da pedra angular. O eterno. Deixamos assim conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago. Muy bueno.